Está começando o podcast Meu Exótico. Notícias, novidades, dicas culturais e tudo mais sobre manejo de pets não convencionais. Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos de volta com mais um episódiozinho do podcast da Meu Exótico. E aí, Fernando, como é que estamos? Fala, André, tudo bem? Você viu? Mais um, hein? Olha, eu tô orgulhoso da gente que estamos conseguindo manter uma frequência. Às vezes eu falo, o André começa a desconfiar se vai dar certo. Vai dar certo, sim. Estamos aqui em mais um episódiozinho. E outra coisa, eu tava organizando aqui, mexendo as coisinhas antes de gravar, né? Outras coisas e tal. Aí eu parei e pensei, mano, a gente gravando online, é sempre o mesmo fundo e tal. E eu tô sempre com o moletom da Meu Exótico, cara. E aí eu pensei assim, o pessoal vai achar que a gente grava tudo num dia, tipo assim, 25 episódios num dia. Mas, galera, a gente tá em julho, em Curitiba. Ontem e hoje tá, tipo, muito frio. Tô com 2 blusas, pra quem não tá vendo, só tá escutando. E o moletom da Meu Exótico, ele é muito quentinho. Muito quente, tipo, muito quente. Então, cara, toda vez que eu tô gravando que tá frio, eu coloco ele, primeiro, porque é bonito, e segundo, porque ele é muito quentinho, velho. Então, assim, inclusive hoje, depois que a gente parar de gravar, meu carrinho da nossa loja tá cheio pra eu comprar mais moletons, pra pelo menos eu variar, porque, assim, vai ficar parecendo que todo vídeo eu gravo com a mesma blusa, né? Não, e eu sempre falo isso para as pessoas que eu vou pergunta do moletom da Meu Exótico. Cara, eu falo, não é um moletom fashion que você sabe aquele moletom friozinho, você joga um moletomzinho? Não, ele vai esquentar. É um moletom para quem quer calor, Meu, né? esquenta muito. Porque esquenta muito, muito mesmo. Então, no frio, cara, aqui em São Paulo tá salvando. Se eu tivesse em Vitória hoje em dia, por exemplo, eu não sei se eu aguentaria usar esse moletom no friozinho de Vitória, assim, sabe? Esquenta muito mesmo. Mas aí tem a vantagem que tem o moletom cropped, né? Você deixa a barriguinha pra fora, tá? A barriguinha Mete o peluda, moletom fica cropped. lindo, né? Que tem disponível na loja também para meninos e meninas que quiserem usar, tá fácil. Pode também Menines. pegar o moletom cropped. E aí, Fernando, Boa. teminha de hoje, a galera gosta, né? Bom, cara, eu também gosto, cara. Eu acho, né, pra quem tá ouvindo, pra quem não tá vendo aqui já, tem minha na tela, André? Tem minha na tela, hoje a gente Opa, vai agora falar eu tô. de UVB, radiação, né? Lâmpadas de radiação ali. Vamos falar de cálcio, aprendi a falar hoje, micronutrientes como cálcio e vitaminas, né? Vitamina D, D3. Cara, eu gosto muito desse tema porque é um tema muito recorrente. As pessoas perguntam muito sempre, principalmente, eu acho, com relação à lâmpada. E é um tema que também me parece que está em constante evolução, né? Uma coisa que a gente vê que funcionava há Demais. poucos anos atrás, hoje a gente já tem um manejo diferente, porque já saíram novos artigos, já tem novidades no mercado e tudo mais. Então, acho que é um tema que ele nunca vai ficar velho, até porque a gente tem uma entrada, né? A gente vai falar muito de lagartos, né? Aqui, esse tema envolve muito lagarto, principalmente. E está começando agora a evolução do mercado de lagartos pets. Então, eu acho que esse tema daqui, sei lá, talvez em menos de um ano a gente volte a um episódio para falar desse tema já com coisas diferentes, né, André? Grande chance. Assim, ó, esse aqui, ó, para quem não está vendo, está apenas escutando, mas a lâmpadazinha de LED, não vai dar tempo da gente falar hoje, eu acho que merece um episódio único para lâmpadas UVB de LED, tá? Mas, assim, tá atualizando pra caramba a tecnologia nova. Eu vou ser aqui o advogado do Além dos Répteis, porque isso não vale só para réptil, tá? Óbvio que a gente vai focar aqui em réptil, mas como veterinário, eu vou dar exemplo de mamífero, vou dar exemplo de ave. A ave tá muito na moda isso também, mas esses 3 elementos, eles fazem parte das funções biológicas dos animais, de modo geral. E assim, até pra gente, vou dar o exemplo aqui, ser humano, André, que mudou para Curitiba, né? Que é meio que a Europa do Brasil, no sentido de clima. É normal as pessoas terem deficiência de vitamina D aqui em Curitiba, porque a exposição solar é baixa, a incidência ultravioleta é baixa, então é normal as pessoas até dosarem no exame de sangue a vitamina D. E a minha aqui durou uns 2 anos. Depois de 2, 3 anos, meus níveis de vitamina D já começaram a cair. Hoje em dia eu mantenho eles em níveis basais baixos.
Mas em BH, que eu sou mineiro, né, ficava bem mais alto meus níveis de vitamina D, e lá ninguém nem preocupa, ninguém dosa isso, ninguém acompanha isso, se não tem necessidade clínica, né, necessidade médica. Legal tu ter falado isso, assim, porque eu confesso que quando a gente estava fazendo o roteiro, antes da gravação, eu pensei em incluir essa pergunta, só que aí eu acho que a gente falou alguma outra coisa e eu esqueci, essa coisa se aplicava a outros animais, né? Se isso aqui também poderia ser aplicado a outros animais e tudo mais, mas legal que você vai trazer esses exemplos ali no final. E sim, a gente precisa, né? Eu tenho vários amigos também, que eu sou capixaba, Vitória, não Vitória, né? Do Caparaó, mas morei em Vitória, praia. Quem mora em praia e geralmente muda para um lugar igual Curitiba, igual você falou, teve amigos que mudaram para a Europa. Você falou de Europa brasileira. E tiveram graves problemas mesmo com vitamina D, que vem do sol, precisava repor, tem que repor com constância e tudo mais. O pessoal mudou para a Argentina também, um amigo também teve que repor. Boa. E aí que é o ponto, né? Tipo, a gente vai falar de tudo, a gente começa a fugir ali o roteiro, a gente faz meio para não esquecer de falar nada, mas eu acho que o caminho ele vai tomando diferente no seguinte sentido, que é a importância disso, né? Então, a vitamina D, para você ter uma noção, Fernando, e acho que a maioria dos nossos ouvintes, algumas pessoas chamam até de hormônio D, de tantas funções biológicas que ela tem. Então, não só um micronutriente, mas ele é considerado até, às vezes, um hormônio, uma molécula, né, química que está dentro do nosso corpo, que vai ter ação para várias e várias funções. E aqui no caso dos bichos, o que a gente mais relaciona é o cálcio. Então, a principal função da vitamina D para os animais, e aí é o que você falou, é para qualquer animal praticamente, não vou falar qualquer, porque vai ter biólogo falando de um monte de exceção que eu não conheço, porque a gente tem várias formas de vida no mundo, né? Mas os bichos que a gente está mais acostumado, a vitamina D é uma função básica, que é ir lá nos enterócitos, que são as células do intestino, e fala para essas células, absorva o cálcio. Jogue o cálcio que está dentro do intestino para dentro do meu corpo. E aí eu vou te fazer uma reflexão, Fernando. Você já pensou que seu intestino é a parte de fora do corpo, só que para dentro? Pera aí. Como é que é? O intestino é a parte de fora? Me perdi. Do seu corpo, só Mas que ele tá tá dentro. Sim, mas pensa bem, a parte de dentro do intestino, ela vem da boca, que é a continuação da parte de fora. Ah, sim, Ela sim. passa por... Ou seja, tudo que está dentro do seu intestino, na verdade, está fora de você. Já pensou nisso? Mas o doideira. estômago também, não? O estômago, qualquer órgão que vai passar. Todo trato digestivo, todo. estômago, esôfago, intestino, até os lá. Aí quando Meu passa Deus. de lá, ele Aí tá fora volta, de novo. quer dizer, ele já estava fora, só que ele estava fora para dentro, aí ele vai para fora. Mas o que eu quero dizer com isso, mano? O cálcio que tá dentro do intestino, ele não é seu, mano. Ele é do mundo, tá ligado? Se você não pegar ele pra você, ele vai embora no cocô. Basicamente todos os nutrientes ali, né, no intestino. Tem aqueles Cara, é isso que eu folículos penso de noite, sabia? Que eu vou dormir assim, eu fico pensando nisso. Meu Deus. Passo mal. Por isso que eu tenho medo de ir no psiquiatra, cara. Eu tenho medo de não ter alta. E, cara, e você falando dessa questão, indo mesmo no roteiro, você quer conceituar primeiro o que é cálcio, igual você falou, explicou o que é a vitamina D aí, a função dela de intestino? Eu ia pegar uma questão dessa função dos hormônios, que eu ia puxar um gancho, vou anotar aqui, talvez pra gente não esquecer. A gente comentou essa semana passada, eu acho, de uma mentoria que eu estava dando, e que essa cliente teve uma orientação de mudar o ciclo circadiano do bicho. E aí a gente tinha falado justamente dessas funções, né, hormonais, de outras coisas, que mudaria. Se encaixa um pouco nessa questão aqui, quando a gente for falar talvez de UV ou da D ali, tem a ver com... Indiretamente encaixa. Indiretamente encaixa. Assim, o corpo de um animal, ele é uma teia de aranha, né? Então, todos os pontos se comunicam com todos os pontos. Então, assim, em algum momento, sim. Mas eu acho que não vai ser muito foco de hoje, não. A gente pode até falar sobre ciclo circadiano um dia com calma e tal, mas sim. Ou quando a gente falar de UV ali, né? Vou botar ali só para a gente colocar. Da iluminação, pode ser.
Mas isso eu tinha perguntado do cálcio, né? O cálcio, igual você falou muito bem, né? Que você aprendeu essa palavra, é um micronutriente, é um mineral. O que é um micronutriente? Micronutriente é um nutriente que a gente precisa em pouca quantidade. Então, por exemplo, proteína, você precisa de muita quantidade, vários gramas de proteína. Então, você precisa de muita quantidade. Você come, pô, o cara quer ficar maromba, vai tomar whey lá, sei lá quantos gramas no whey, sei lá, que não é meu caso, obviamente, só de olhada para ver. E o cálcio não, você pega em quantidades pequenas. Então, você tem pequenas quantidades de cálcio. Só que o grande ponto do cálcio é exatamente esse. O cálcio que você come, ele só é seu a partir do momento que ele entra no seu corpo. E ele entra no seu corpo pelo intestino, pela vitamina D. O que eu quero chegar no ponto que, para mim, assim, quando eu vou dar consulta de orientação e tal, eu sempre explico isso muito bem. O cálcio, sem a vitamina D, ele não é absorvido. Então, ele sai no cocô e ele é inútil. Só que a vitamina D, sem o cálcio, ela vai estimular a absorção de uma coisa que não existe. Ou seja, ela é inútil. Ou seja, cálcio sem vitamina D ou vitamina D sem cálcio, nenhum dos dois funciona. Então, não tem como a gente falar de um sem falar do outro. É óbvio que aqui não é uma aula, né? Não é objetivo, mas ainda consigo colocar várias outras coisas, o fósforo, outros elementos que estão associados. Mas para nível de manejo de rotina, manejo de dieta, de um animal de estimação, entender que cálcio sem vitamina D é inútil, vitamina D sem cálcio é inútil, já é o passo importante da situação, sabe? Perfeito. E agora um ponto que eu acho que é importante deixar claro, André. Não necessariamente os dois vão vir na mesma fonte. Por quê? Quando a gente fala, talvez, que o cálcio sem a vitamina D é inútil ou vice-versa, as pessoas podem achar que, então, a partir de agora eu só vou comprar cálcio com vitamina D3. O que não é o caso, né? A gente tem cálcio sem a vitamina D, mas porque a vitamina D virá de uma outra fonte, nesse caso, que vai ser efetivamente absorvida, correto? Perfeito, cara. E eu tenho que tratar mesmo, né? Porque minha cabeça já começa a 1 milhão de coisas, eu começo a perder o foco. E aí a gente vai gravar nós dois, e um tem TDAH e o outro acha que tem. Aí piora. Dois, nossa, velho. Assim, inclusive, não vou nem, enfim. Mas é bem isso, velho. Tipo, a fonte é diferente, ela é diferente de animal para animal, que inclusive é uma das motivações que a gente queria gravar isso, né? Que a gente tá vendo muita gente falando coisas, extrapolando informações que não são aplicáveis, porque na biologia muita gente quer fazer essas extrapolações que elas não são necessariamente verdadeiras, né? Então o cara fala, eu já dou vitamina D, eu não preciso usar o VB. Ou eu já dou o VB, eu não preciso usar a vitamina D. Não, porque cada bicho é um bicho. Então eu vou dar um exemplo vamos voltar nos nossos exemplos, né? Ser humano. O pessoal manda a gente tomar sol. O médico fala, é bom tomar um sol. Aqui em Curitiba faz sol, o pessoal vai todo mundo pro parque e tal. A gente fala, eu vou no sol fazer uma vitamina D. Mas tem muita gente que também toma a vitamina D cápsula, suplemento oral. Ou seja, o ser humano ele é capaz das duas vias. A via de fotossíntese não, né? Fotobiossíntese que a gente chama, mas que ela vai... Fotossíntese não dá, né? Acho que não vai ser o caso. De síntese na pele, de tomar sol e sintetizar igual o lagarto, e também consegue absorver por via oral. Mas é diferente, por exemplo, você já teve cachorro na vida, não já? Já. Algum veterinário já mandou você levar seu cachorro tomar sol? Não, na época que eu tive cachorro, acho que eu morava mais na roça. A gente levava no máximo na casa de ração. Tinha nem veterinário. Mas do que? Algum ouvinte... Com certeza. E outra, na roça ele tomava sol, né? Ele não tinha opção, não ficava... Muita coisa. Então, assim, você não vai ver veterinário recomendando cachorro tomar sol. Por quê? Porque a principal via da vitamina D pro cão é oral. E não pela pele. Ele quase não produz pela pele. Ou seja, isso muda muito de bicho para bicho. Vou dar outro exemplo agora indo para os répteis. Pogona. O pogona, a absorção de cálcio de vitamina D por via oral dele é baixíssimo. É quase 100% pela pele. Eu não vou dizer que é zero por via oral, porque se você chegar a níveis muito altos de vitamina D, ele consegue absorver alguma coisa. Mas é muito pouco. Ou seja, é um animal que, se você optar pela vitamina D oral e não der o VB, esse animal vai ter deficiência de vitamina D. Com certeza.
E fazendo ainda uma relação sobre essa parte de absorção, né, sobre a efetividade da absorção, a gente já pode descartar ou não, né, uma pergunta, não vou falar que a gente pode, não vou afirmar, reformulando. A gente pode descartar aquela máxima também que do tipo, mas a presa ela é completa, o bicho vai pegar o cálcio, no caso de serpente, por exemplo, ela tira o cálcio dos ossos do rato, ou tudo mais. Tem alguns lagartos roedores que também comem aves, codorna, por exemplo, TU come codorna, come rato. Nesses casos, a gente também precisa suplementar, né? Quando a gente está falando ali de formas de absorção, esse cálcio que teoricamente vem dos ossos, né? Ali do pé da galinha, do bico da ave, coisa do tipo. Isso também é de cálcio somente ou não? Do tipo, eu posso ter um problema se eu der o cálcio que já vem na presa ali inteira ou mais, e ainda assim suplementar essa alimentação? Cara, é engraçado, né? Porque a gente começa a gravar nós dois, aí começa a virar um bagulho que eu me sinto pressionado, assim, sabe? Você faz as perguntas, eu tenho que responder. Pra ter sentido. Tem. Você é veterinário. Caralho. Eu sou jornalista, minha função é fazer perguntas. Mas assim. Exato. Depois mudar elas e postar o que quiser, porque não faz diferença. Na crítica. Respira, militante. Não, mas assim. É porque a galera. Eu sou sempre em cima do muro, eu vou continuar sendo em cima do muro, porque eu acho que os nossos ouvintes eles têm um nível de. Uma capacidade de entendimento muito grande, tá ligado? É uma galera que pesquisa muito, que tá em busca de informação. Então eu não preciso ser básico. Eu poderia ser básico, mas eu acho que eu não preciso. O que eu quero dizer com isso? Sim, o que você disse ali, que é uma boa fonte e tal, ele pode sim ser o bastante. Mas, para eu poder afirmar isso, eu teria que balancear a dieta. Tipo, agora tá na moda de cachorro, né? Então o cara vai fazer dieta natural de cachorro, ele não vai jogar, isso, jogar aquilo, jogar isso, jogar aquilo. Ele vai fazer X gramas disso, X gramas daquilo. Tem até veterinário, zootecnista, que é especialista nisso. Né? Fazer fórmula, calcular, mano. Tipo assim, uma codorna tem X miligramas de cálcio, ele tem que comer X codornas por semana e fazer muito certinho. O que é o problema? No mundo dos répteis, a gente não faz isso. A gente não calcula, a gente fica dando. E aí começa a dar problema. Aí você começa a escutar um pessoal falando assim, não pode dar carne vermelha para TU, carne vermelha causa doença renal. Não, calma, não é assim, não é carne vermelha. É o desbalanço de toda a situação. É um desbalanço do cálcio com fósforo. E aí, quando você dá carne vermelha é só o músculo, é só a carne mesmo, você tem muito fósforo e pouco cálcio. Mas se alguém pesar essa carne vermelha, suplementar com a quantidade correta de cálcio, misturar e oferecer, não vai fazer mal pro bicho, vai fazer bem. Vai ser uma dieta balanceada. Então, o que a gente muito bate, né, Fernando? Não é sobre a quantidade de alimento, não é sobre o tipo do alimento, é sobre o balanceamento da dieta. É sobre ter a quantidade de nutrientes corretos para aquela espécie. O que é muito difícil, tá? Eu falo assim, então pronto, vamos calcular. Não, não é assim. É extremamente complexo, tá ligado? Tipo, a maioria dos nossos bichos répteis, inclusive, a gente nem sabe quanto que é. A gente vai meio que na experiência dos criadores e tal, que é um conhecimento de vários anos, né? Perfeito. Perfeito. E aí, esse gancho, então, a gente está falando aqui de dieta balanceada e tudo mais. Como é que tem aquela coisa, né? Tem o hiper e o hipo, né? Um é o excesso, o outro é a ausência. No caso do cálcio, é um problema eu oferecer todos os dias o cálcio? Ele pode dar um problema, ter uma hipercalcificação? Não? Como você vê isso? Eu adoro, vocês só me botem... eu acho que... enfim, bom, vamos lá. Sim, o excesso de cálcio pode dar problema, mas o excesso de cálcio sozinho, ele não vai dar problema, porque você tem que ter a vitamina D. E o excesso de vitamina D sozinho também não vai dar problema se não tiver excesso de cálcio. Ou seja, você tem que ter excesso de tudo para ter um problema. O que o pessoal se engana muito? Primeira via, pela iluminação, seja por lâmpada, por sol, pelo que for. Isso não intoxica. Por quê? Porque o corpo, ele cria um ladrão, sabe, igual de caixa d'água? Quando enche demais, sim, a água cai. Então, legal. O que acontece? No corpo, a gente vai ter uma molécula que é a base de colesterol, que é como se fosse uma gordura, que vai lá na pele, a luz ultravioleta bate, é transformada na vitamina D por vários passos. Quando você tem muita vitamina D, o que o corpo faz? Ao invés de produzir o colecalciferol, que é a vitamina D,
que é o nome bonito da vitamina D, ele desvia para 2 moléculas diferentes, que é o lumisterol e uma outra molécula que eu não vou lembrar agora, mas depois eu pesquiso. Mas ele desvia para outras moléculas, ou seja, se você está com muita vitamina D, está tomando muito sol, o corpo desvia isso para não gerar mais vitamina D e não te intoxicar. Então você não vai ter intoxicação pela exposição à luz ultravioleta. Mas se você dá por via oral e já é a vitamina D, sim, você pode ter intoxicação. Eu vi até um relato recente agora de tilíqua, um animal que teve cálcio com vitamina D excessiva por muito tempo, e aí o animal teve uma intoxicação por vitamina D e pode dar problema sim, né? Então a via oral, suplementação oral, ela é mais perigosa do que a suplementação de luz ultravioleta para intoxicar os bichos. Perfeito. E nesse caso de intoxicação, tem algum tipo de fórmula, o tutor em casa, que é um leigo lá, responsável por esse pet, vai gerar algum tipo de demonstração? O bicho para de comer, ele vai defecar de forma diferente? Não, isso é a importância de exames de rotina ou de check-up para detectar esse tipo de coisa. Cara, é assim, é difícil de te informar isso. Eu vou até abrir aqui eu acho que eu deixei separado o do Tilico. Vamos ver aqui o que o cara falou. É porque assim, o do caso desse artigo, o bicho morreu, né? Então já era um nível muito avançado. O que é importante o pessoal entender? Que as intoxicações, elas são crônicas, elas demoram, elas vão aparecendo aos poucos. E quando vai aparecendo aos poucos, você tem uma percepção menor. Então, tipo assim, o bicho vomitou. É tipo, de dia não vomita, de noite vomitou. Então você vê aquilo de uma mudança muito brusca. Quando essas intoxicações são mais lentas, às vezes você não percebe, tá mais apático, mas ele vai ficando um pouquinho, aí demora, sabe? Tem veterinário que fica julgando, nossa, como é que o cara deixou chegar nesse nível? Mas é porque você vai na rotina, velho. É difícil mesmo, às vezes passa, né? Então, olha só, o que o animal apareceu pro veterinário? Epistaxe, que é o sangramento nasal, dispneia, que é a dificuldade respiratória, e taquipneia, que é aumento da frequência respiratória. Cara, para você identificar isso em casa, você só vai ver o sangue. É a única coisa que você vai perceber. Você vai falar que o animal tá com... Tá, a dispneia, que é a dificuldade respiratória, o cara pode até perceber. Mas você pensa, talvez no ritmo da respiração, né? Você não vai. Ainda mais no tilica que é um Você não vê, velho. Você não vê. E outra, que muda durante o dia. Que de noite é mais lento, de dia que tá quente é mais rápido. Você não vai uma coisa que é muito comum em lagarto, tipo, uma pogona, quando eu chegava às vezes, logo no início, quando tinha muitos anos, o bicho vai dormir umas 5 da tarde e tudo mais. Você tá respirando, aí você já fica naquela paranoia, sabe? Igual você também se bota assim pra ver se tá respirando, se tá vivo, você mexe ali no bicho. Então acho que é basicamente imperceptível, né? Esse tipo de tirando então, sangue ali. Pro leigo em casa, exato. Que já é um grau avançado, entendeu? Então, esse que é o perigo, que é uma intoxicação meio silenciosa mesmo, sabe? Mas vou ser bem sincero, Fernando, eu nunca vi na minha rotina e eu conheço um caso de uma suspeita em São Paulo de intoxicação de vitamina D, mas eu vou ser sincero, eu acho que nem era, eu acho que era outro problema, só não chegou no diagnóstico final. Mas considerando que eu sei do caso, que eu também não sei muito, eu acho que não era. Perfeito. Então, assim, eu nunca vi isso na rotina, e até assim, ó, vou te mostrar esse artigo que eu tô falando, 2021, cara. Um tilíqua, um caso em 2021. Ou seja, não é uma coisa comum. Você pega livro de veterinária, sim, eles até citam, mas é extremamente superficial, sabe? Não é uma coisa tipo... Perfeito. Como é que você evita? Manejo correto. Ponto. A gente vai falar de espécie por espécie, mas é o manejo daquela espécie correto. Perfeito. Isso é uma boa informação. Fiquem até o final para fazer aqui, eu vou ter a roleta das espécies. Nós vamos fazer um resumão explicando um pouquinho de cada uma das espécies que a gente tem hoje já disponível no mercado, né? E aí, voltando um pouco que você falou, questão de... Deixa eu falar outra coisa, Fernando, que você sempre pergunta. Você me pergunta umas 5, 6 vezes já, inclusive. Tem exame? Tem exame? Tem exame? Tudo quer fazer exame, quer fazer exame. Tem exame, cara. Dá para dosar cálcio, dá para dosar vitamina D. Dosar vitamina D é mais difícil. Você precisa de um volume de sangue grande, acondicionar a amostra de maneira adequada. Tem 2 técnicas diferentes de dosagem, uma bem mais cara, uma mais acessível, mas menos eficaz. Assim, dá para dosar, mas não é rotina, não é uma coisa que a gente faz em animal com muita frequência.
O cálcio é mais tranquilo. O que é o problema do cálcio? O cálcio, ele é um retrato pontual. Tipo, o cálcio tá alto hoje, o cálcio tá baixo amanhã. O cálcio, lógico que não é assim, né? Óbvio, mas assim, ele é muito mais pontual do que a vitamina D. E o cálcio ele é afetado por muitas mais outras coisas do que apenas a vitamina D e a absorção. Então, assim, réptil eu doso sempre cálcio quando vai para a clínica e tal, fazer exame de sangue, eu sempre doso cálcio. Mas tem várias Cálcio de formas de dose cálcio, tem no o cálcio exame de total, sangue? calciônico, no exame de sangue. Porque tem E aí aquele dá para fazer exame que o raio-x, pessoal né? faz. Que é uma coisa Isso muito que eu ia comum. perguntar. Isso. O pessoal faz geralmente raio-x. No caso do raio-x, essa volatilidade também do que você está falando, é um exame que seria menos preciso por conta disso? Assim, você tem que ter mais cuidado com a interpretação. Não é porque o animal está com cálcio baixo naquele exame de sangue que ele tem uma deficiência de vitamina D. E vice-versa. Não é porque o cálcio está alto que ele vai ter um excesso de vitamina D. Não é uma relação direta assim. O raio-x, ele pode ser utilizado, ele é pouco preciso, porque ele vai pegar já quando está muito ferrado. Por quê? Porque o osso ele é reserva de cálcio. Então, no raio-x, você vê a densidade do osso. E aí, quando você vê o osso ferrado, quer dizer que o cara já estava sem cálcio há 1000 anos, o corpo já resgatou, né, já sequestrou esse cálcio do osso por meses, e aí o bicho apareceu isso. Então, ele é muito avançado o estágio, que a gente chama da doença osteometabólica, né, das doenças osteometabólicas. E existe um exame mais preciso do que o raio-x. O raio-x a gente usa na veterinária. Mas para ser humano, tem uma máquina que faz a densidometria óssea. É uma máquina que fala a densidade do osso é tanto, a densidade do osso é tanto. Então a gente não usa isso na veterinária, mas existe para humano. Mas a gente usa o raio-x meio que de quebra-galho. Mas é útil, tem seu valor, com certeza. Perfeito. Então, voltando um pouco aqui até no roteiro. Dieta. Entendeu já no caso do cálcio especificamente que se tem demais o corpo elimina, não é um problema o excesso, correto? E para não pecar, por exemplo, então eu poderia oferecer para o meu lagarto, toda vez que eu for oferecer inseto ou salada, coisa não teria problema colocar cálcio sem D3, cálcio puro? Então assim, médio. Por quê? Porque, igual eu sempre falo, ele não vai estar sozinho. Você vai estar conseguindo regular a vitamina D perfeitamente? Se você regular a vitamina D perfeitamente, o que é impossível, e aí você oferecer cálcio a mais, não tem problema. Mas na prática da vida real, você não consegue fazer isso no dia a dia. Então como é que você vai dosar certinho? Não, eu falo de tirar dar o cálcio sem a vitamina D. Aquele cálcio puro. Só deixar na luz e no cálcio. Isso. Sim. Ou, por exemplo, não vai dar problema. Ou para geckos, por exemplo, que eu não preciso de radiação, de luz, eu posso ter os dois tipos de cálcio. E aí eu doso quando eu dou com o D3 e deixo o outro à vontade, vamos dizer assim, né? Até tem para leopardo gecko, dizem, né? Eu nunca fiz, sendo muito sincero, e nunca vi. As pessoas às vezes falam de deixar cálcio disponível num potinho, com o bicho lambe. Sendo que aí, falamos de dieta, eu queria também falar uma coisa dessa questão do armazenamento, né? Tanto do cálcio, que a gente parece que o cálcio não pode ficar exposto à luz, então não faz sentido você deixar disponível dentro do terrário, né? Ele perde nutrientes. Como é a questão da exposição do cálcio à luz? O pote tem que estar sempre num pote escuro ou coisa do tipo? Na verdade você trocou, não é o cálcio, é a vitamina D. O cálcio ele é um mineral, né? Então o mineral não tem problema com essa sensibilidade à luz. A vitamina D que ela pode ser quebrada na exposição direta à luz. Por isso que os potes costumam ser pretos ou não ter luminescência, não ter transparência, ou então ele vir frasco âmbar e tal. O cálcio pode ficar. Eu já tive gecko porque eu deixei cálcio quando era moleque, ele vai lá, lambe e tal. Só que o pessoal fica na ideia de uma coisa que a gente tá até conversando esses dias, né? Que é do apetite seletivo. Do tipo, ele vai tomar quanto que ele precisa. Gente, não existe isso, tá? O bicho não tem essa capacidade, tipo assim, eu preciso de 28 gramas. 25, 26, 27, 28. Parei. Não, o bicho não consegue dosar assim. Pelo amor de Deus, não acho que...
galera acha que é, sei lá, né, mano? Mas não é assim, não é. Perfeito. Quem dera se fosse assim, imagina. Porra. Ele tem uma sensibilidade, tipo, preciso, não preciso, mas não é preciso. Eu não recomendo deixar nunca, até porque, não gostaria que minha Sim. comida ficasse na sala o dia inteiro lá só pra eu comer. Depende, né? Tanto de bala que tem na sua sala aí. Eu parei, tá? Tem praticamente um ano que tem quase nada. Cara, e aí armazenamento? Você falou do osso, né? Que eles armazenam ali a forma quando você vê o osso, que o osso tá, que é um dos mecanismos de armazenamento. Isso para qualquer animal, André? Ou, por exemplo, do tipo, a bundinha do meu gecko, ele tá gordinha. Então eu posso achar que ele tá, né? Uma forma visual das pessoas às vezes avaliarem, né? Não, mas se a cauda do leopardo gecko tá gordinha é porque ele tá bem. Eu posso ter casos que eu vou ter uma cauda gordinha de um leopardo gecko, por exemplo, e ter um osso magrinho, sem cálcio, por exemplo? Pode, com certeza, não tem nada a ver. Então, assim, o cálcio ele é armazenado Legal. principalmente nos ossos. A gente tem cálcio em outros lugares, óbvio, a gente tem cálcio no músculo, a gente tem cálcio nos neurônios, a gente tem cálcio num monte de coisa, mas o principal armazenamento de cálcio são dentes e ossos, mas principalmente ossos, né? Pela quantidade de osso, tamanho do osso e tal. No gecko, inclusive, não sei se você usou esse exemplo de propósito, mas tem aquelas sacolinha, aquelas bolinhas, aquelas bolhas que dá no sovaquinho, né? Que o pessoal fala que é bolha de cálcio, aqueles armpits que eles chamam, né? Eu vou ser bem sincero, cara. Se alguém tiver alguma coisa técnica disso, me manda, porque eu nunca vi. Eu nunca vi um lugar que fale que aquilo é de cálcio. O que a gente vê nos blogs, é na galera que cria, que não estou dizendo que seja mentira, gente, não é isso, pelo amor de Deus. Eu até falo que é isso, mas eu digo assim, eu nunca vi ninguém científico, tipo, cara, que sei lá, pegou aquilo, analisou, botou num laboratório para ver se é cálcio mesmo. Eu já vi o contrário, inclusive, alguns veterinários dizendo que é gordura, que não é cálcio, mas eu não sei se o cara inventou da cabeça dele porque parece gordura ou porque realmente é cálcio, eu não sei. Se alguém tiver alguma informação mais precisa, manda para nós, que eu sou doido para encontrar uma coisa mais estruturada sobre isso. Então, pode ser que os geckos tenham esse armazenamento ali debaixo do sovaquinho, mas o cálcio está basicamente aí. Só que você falou uma coisa interessante, o rabinho do gecko é gordura. E o que é armazenado na gordura? A vitamina D. Se alguém já tomou vitamina D oral, você já vai ver que vem naquela balinha, né? Vem naquele plásticozinho e vem um líquido amarelo dentro. Ele é bem oleoso. Isso quer dizer que ela é uma vitamina lipossolúvel. É uma vitamina que ela dilui na gordura. E bem oleoso. Já tomou? Já tomei via injeção, mano. E dói pra caramba, né? Porque o bagulho... tem que ser na bunda, pra ser na bunda. Porque dói. Porque é bem viscoso, né? A vitamina. Porque justamente por uma questão, foi numa época que eu fiquei vegetariano. E aí eu fiquei, não que vegetariano seja um problema, mas eu fiquei vegetariano de uma forma muito irresponsável, sem procurar um médico, sem rever minha dieta, sem as vitaminas. E aí eu perdi o movimento de um dos meus pés, porque o músculo começou o nervo, alguma coisa assim. Eu vou até pegar esse gancho para você falar dessas funções biológicas do cálcio, né? Eu vejo que às vezes lagartos eles vão ficando bem paradão. E aí, só voltando... Eles... Só voltando para essa questão da vitamina D, que ela é armazenada na gordura, né? Então, a gente não sabe exatamente... O único trabalho que eu já vi de réptil é com pogona, que o armazenamento durou em torno de 90 dias, 94, se eu não me engano. Então, assim, um animal saudável, que ficou sem vitamina D por até 94 dias, fêmeas, inclusive, elas se mantiveram saudáveis. Ou seja, tudo que eu falei ali é lento, né? Tudo muito lento. Então, essas coisas hormonais, essas coisas de homeostase, que a gente chama do ponto de vista técnico, é tipo de equilíbrio do corpo, muitas vezes, eles podem demorar para resolver. Então, o bicho consegue ficar 90 dias sem nenhuma fonte de vitamina D, usando só as reservas do corpo. Não quer dizer que seja saudável isso, tá, gente? Isso é um mecanismo de sobrevivência. Mas ele consegue. Então, por que eu falo isso? Porque às vezes o cliente fala, meu cálcio acabou, minha luz deu 1 ano hoje. Eu estou desesperado para comprar. Calma. Não quer dizer que você pode enrolar 1 ano para comprar. Mas se comprar daqui a 1 semana, 2 semanas, se o seu bicho for saudável, tá tudo bem, o bicho vai conseguir se manter. Lembrando que isso é para pogona, tá, gente? Porque daqui a pouco o pessoal sai falando para
Ah, eu vi que Crested aguenta... Ah, inclusive Crested, você sabe disso, Fernando? Onde que o Crested armazena cálcio? Não. Ele tem duas bolsas no céu da boca de reserva de cálcio. Então, se você pegar o Crested e olhar dentro da boca do animal adulto com reserva de cálcio, ele tem duas bolotas que parecem duas infecções, assim, duas aftas gigantes. É. Cara, eu vi essa semana, ele tava comendo grilo. E aí ele tava sem comer por causa do frio, não sei. Ele tava um tempinho sem comer. E aí eu fui meio alimentação de carona. Então, tipo assim, quando ele tava mastigando um grilo ainda, e quando ele tava com o movimento de abrir a boca, eu ia o grilo lá dentro da boca dele pra ele ir comendo, sacou? Forçando uma alimentaçãozinha ali. Vai comer assim. E tum. E eu reparei exatamente isso. É um pezinho. É, projeto verão chegando. E aí eu percebi realmente esse negócio. Eu não te perguntei, né? Eu fiquei de perguntar isso. Eu fiquei boladinho ali. Porque eles são mais difíceis, assim. Um pogona, um teiu, eu consigo abrir a boca, dar uma olhadinha, não que eu tenha instruções para isso. O gárgula, então, nem se fala, né? Bem difícil, são bem fortes, assim. Mas eu vi que tinha lá isso, então é isso. É. Então, assim, o cálcio está armazenado dente, osso e músculo, basicamente, e o vitamina D está armazenada na gordura. Então, a gente tem reserva desses nutrientes, não que elas vão durar super, e não quer dizer também que usar reserva seja bom, que você pode ter problema. E aí, o que você falou do cálcio. O cálcio tem 3 principais funções, tá? 4, vamos por 4. Primeira, sinapse neuronal. O que é isso? É a comunicação de um neurônio com o outro. Então, para um neurônio conversar com o outro, em algumas vias, a gente precisa do cálcio para que isso aconteça. Então, o bicho pode ter até convulsão por deficiência de cálcio, porque isso pode acontecer. Segunda coisa, contração muscular. Então, para o músculo contrair, é o cálcio que dá o gatilho dentro da célula muscular. Se eu não tenho cálcio, esse músculo não contrai. Então, o bicho fica apático, lento, ele acaba ficando sem comer porque ele não quer se mexer. Uma coisa que é muito comum fêmea não consegue botar ovo, fazer o parto, porque o músculo do útero não contrai adequadamente. E uma coisa comum, reter fezes, que é o que a gente chama do fecaloma. Para o cocô andar, né? O cocô não desce escorregador. É o intestino que vai contraindo, fazendo peristaltismo para levar o cocô para a porta de saída. Se você não tem cálcio, esse intestino não contrai, ele não contrai e o cocô fica retido, o cocô retido, o corpo absorve a água dele, absorvendo a água dele vira uma pedra, que a gente chama de fecaloma. Então, e tem casos também... deficiência de cálcio pode causar até fecaloma. E tem casos de prolapso também por deficiência de cálcio, por não conseguir segurar ali o reto? Exatamente, esfíncter, né? Esfíncter é um músculo que no seu estado basal ele está contraído. Então, quando você fala que perdeu a prega, né? Porque você perdeu a contração ali do esfíncter anal. Então, quando você não tem cálcio, o músculo não tem condição de ficar contraído. Então, você pega um músculo, por exemplo, do ânus, ou no caso ali não é ânus, né? Da cloaca de um réptil, ele não vai ter tônus muscular, ele não vai ficar firme, ele não ficando firme, as coisas podem sair. E aí pode ter prolapso de pênis, pode ter prolapso de reto, pode ter prolapso de oviduto, pode passar um monte de coisa ali, né? Então, tudo que vai comprometer a contração muscular. Então, eu falei de... e aí, quais são as 4, né? Neurônio, contração muscular, coagulação sanguínea. Então, o cálcio está envolvido na coagulação do sangue. Então, se você não tiver cálcio, você pode ter problemas de coagulação, tá? Faltou algum, né? E o osso. E aí, o osso que ele armazena, né? Mas ele também tem função estrutural. Então, o animal começa a perder o cálcio do osso, o osso fica frágil, o animal pode ter fratura, o animal pode ter uma série de complicações ósseas também, se faltar cálcio a longo prazo. Perfeito. E que essa, acho que talvez a questão neurológica e dos ossos são, para gente que é leigo, as mais fáceis de identificar, né? A gente fala às vezes daquele negócio, eu não sei se é o nome correto, síndrome da boca mole, quando você vê que o bicho, a mandíbula do lagarto ali já está meio mole, os dedos do bicho, né, tá bem mole, né? Que bicho, você vê que o osso do bicho já não tá tão durinho ali. Isso seria totalmente uma deficiência de cálcio. De cálcio. A gente chama isso da mandíbula de borracha, porque o corpo começa a tirar o cálcio da mandíbula, a mandíbula começa a ser substituída por tecido cartilaginoso, e a cartilagem ela é mais flexível do que o osso.
E aí o bagulho fica molenga, às vezes fica aumentado de volume. Mas eu vou ser sincero, tá, Fernando? Eu acho que em casa, o jeito mais fácil de você perceber é a apatia. É que você não relaciona a apatia com o cálcio. Mas quando chega no veterinário, o bicho está muito apático, está muito quieto, a gente começa a fazer as perguntas e vê que tem sinais que levam à deficiência de cálcio, para a gente já é um gatilho muito rápido, sabe? Porque acho que é o primeiro sinal. É o bicho ficar mais apático, mais quietão. Aí pensa na lógica. Pensa na lógica, óbvio, né? É meio o único caminho de pensar é na lógica, né? Mas o bicho tá apático, não quer comer, ele não come cálcio, ele não come vitamina D. E aí ele vai ter mais deficiência, isso vai piorando, ou seja, é uma bola de neve. O bagulho vai piorando, piorando, piorando. É que quem vê rápido resolve no pulo, mas quem demora para ver o animal pode até morrer. Perfeito, perfeito. Porra, que aula, hein? Bom demais, meu Deus. Bora falar de vitamina D agora, então? Nessa mesma trilha aí do cálcio? Como é que é a absorção disso? Vitamina D. De dieta? Boa. A vitamina D, a gente chama tudo de vitamina D, mas tem várias formas de vitamina D. Então vamos pela mais típica, tá? Aquela que a gente vai produzir na pele. Então, a D3 é uma delas. Tem D2, tem D3. Então, D2, ela está presente em organismos vegetais. A D3 está presente em organismos animais. Então, não quer dizer que uma é melhor e outra é pior. Não quer D2 nos vegetais? Só quer dizer a fonte de cada bicho. É. Nossa, eu só lembrei de Marcelo D2 nos vegetais. Né? A cabeça do e não quer dizer que uma é pior. Nos vegetais e no Marcelo. São os dois. Exatamente. Nas folhas. Entendi. Entendi. A D3 é a mais administrável, no caso ali, que é essas que a gente pega mais nas dietas, né, de suplementação. De suplementação, sim, mas, cara, é que o pessoal pensa, iguana. Iguana pega D2. Porque jabuti pega D2. Ele come vegetal. Não quer dizer que ele vai absorver, fazer ótimo uso, mas ele pega. Ele come, né? E isso que eu quero dizer, pessoal, acho que a D3 é melhor, mas não é melhor ou pior. É só a fonte de cada bicho. O problema é que a galera quer colocar todos os bichos no mesmo balaio. Perfeito. E quando você fala dessa questão da absorção, não sei o quê, isso tem a ver que eu nunca entendo muito direito, essa questão da síntese. Aí que entra a radiação, né? Porque, igual você explicou, a D2, a vitamina D está ali na gordura ou está em algum outro lugar. Só que ela precisa de uma radiação externa para que ela seja absorvida, é isso? Isso que seria a síntese? Não. Não, nada a ver. Explique-nos, professor, por favor. O que rola? É porque você misturou dois conceitos, cara. O primeiro conceito é que essa síntese da vitamina D é quando o corpo pega outra molécula que não é vitamina D. Ela é uma pré-vitamina D. Ela é uma pré-vitamina D, tem até um nome, cara. Dehidrocolesterol, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar exatamente, eu devo ter salvo em algum lugar que depois eu procuro. Mas é uma molécula à base de colesterol. Colesterol é gordura. Não gordura, mas assim, está associado à gordura. Sim. Então ele pega essa molécula que nós temos no corpo, leva para a superfície da pele. Na hora que o UVB bate, tem que ser o UVB, não pode ser o VA, o VC. O UVB, a gente vai falar aqui que é o UVB, né? Mas é um tipo, uma iluminação com características físicas específicas. Na hora que ela bate ali na pele, ela é capaz, junto da temperatura, que é outra coisa importante, tá? A gente só vai ter a síntese da vitamina D quando a gente tem UVB e temperatura adequados naquele local. E ele vai pegar essa pré-vitamina D e transformar em vitamina D. Normalmente, vitamina D3. Só que essa vitamina D3, ela é inútil. Ela não serve para nada. Ela tem que passar por 2 metabolismos. Primeiro, ela sai lá de onde ela estiver, do intestino, da pele, de onde for. Ela vai lá para o fígado. Esse fígado, ele vai transformar a vitamina D3, que é o colicalciferol. Aí eu vou falar uns nomes difíceis, mas enfim, não faz diferença. Mas o colicalciferol vira 25-hidroxicolicalciferol. Ele cai na corrente sanguínea de novo, vai lá para o rim, e lá no rim ele vírgula 1,25 de hidroxicolicalciferol. Ou seja, na pele é colicalciferol, 25 hidroxicalciferol no fígado,
1,25 de hidroxicolecalciferol lá no rim. O que isso está acontecendo? A gente chama de ativação da vitamina D. Então, pensa só, você comeu vitamina D ou você produziu a vitamina D na pele, tanto faz. Isso cai no sangue, tem que ir no fígado, tem que ir no rim. Depois desses 2 metabolismos, ele vai estar ativado. E essa vitamina D ativada que vai lá para o intestino para fazer a absorção do cálcio. Ou seja, o bagulho, por isso que é um hormônio. Porque é um bagulho muito doido, cara. Ele roda o corpo inteiro fazendo um monte de coisa. Tipo, não é só comeu e resolveu, sabe? Entendi. Então é complexo. Depende de outros fatores, né? Ou seja, a questão do manejo ser completo, né? Não é uma coisa ou outra. Exatamente. A gente observar justamente todos os fatores que vão fazer com que cada um deles seja efetivo. Porque eles têm uma interdependência entre eles, né? Exato. Mano, é exatamente isso. E aí você pensa assim, meu animal come cálcio. Meu animal come vitamina D. Ou tem luz ultravioleta. E ele tem problema de cálcio. Por quê? Às vezes ele tem problema no fígado. Se ele tiver problema no fígado, no nível grave, ele pode ter problemas na vitamina D. No rim é mais difícil, mas ele pode ter problema. Ou seja, é muito fator. Eu brinco com os meus alunos que é por isso que a gente estuda 5 anos no mínimo de veterinária. Porque quando você vê um animal com problema de cálcio, você tem que pensar nisso tudo. É vitamina D, é cálcio, é fígado, é rim, é intestino. Onde que é o problema? Por isso que a gente pede exame, pede um monte de coisa que parece bobo, mas é porque a gente está pesquisando para entender nessa cadeia inteira qual que é o ponto que está tendo falha. Porque o corpo ele é extremamente complexo, né? Mas é doido, né? Eu piro às vezes. Não, imagina a complexidade disso, mano. São muitos fatores que podem, né, incidir. Por isso que tem dados, né? Acho que é por isso que a minha loucura sempre de anotar todo o pedaço da rotina e tal, que hoje a gente tem essa facilidade com o aplicativo da Mesótico, é porque eu acho que eu sempre entendi essa... Eu não sei, por minha mãe ser da área de saúde, e tem um rolê lá que vocês fazem, né, anamnese, acho que é esse o nome, faz aquele monte de perguntas ali e tudo mais, eu sempre entendi, eu acho que da importância de ter todos esses dados, de conseguir entender esse animal, a complexidade, o que é gostoso, né? Particularmente é o que eu mais gosto, que eu acho, de pet não convencional, justamente cachorro e gato é isso ou aquilo, às vezes, né? Mas essa complexidade do hobby é muito maneiro. Eu sei o básico do básico, cara. Tipo assim, você vai pegar, tem gente que é especialista em vitamina D. Na medicina veterinária é mais difícil, mas pega médico, tem um cara, mano, que ele entende, tipo, tudo da vitamina D. O cara vai saber, tipo, muita informação. E é engraçado, porque o pessoal, às vezes, rolou isso esses dias. O pessoal, às vezes, pega um artigo, quer ler um artigo e quer sair cagando regra com o artigo. E não entende a função da ciência, que não é cagar regra, é tipo entender um pedacinho do pedacinho do pedacinho do pedacinho. É foda, cara. Eu acho que é isso que eu piro. Assim. Também, né? E também não é generalizar aquilo, né? Ele testa naquele contexto. Exatamente. Exatamente. É um retrato do momento ali, não um retrato da verdade. É exatamente isso. Perfeito. E no caso disso... Eu nem lembro. A gente falou de vitamina D, de cálcio. Falta falar de ultravioleta, né? Isso, mas daí falando um pouco aqui, você falou, acho que já do armazenamento, que a gente entra ali, né? Eu acho que está na gordura. A gente acabou falando já da intoxicação também, que eu acho que estava aqui no roteiro, só revisando os pontos. E vamos, eu acho que então, para agora falar de UVB. E aí, eu até incluí um ponto aqui no roteiro, quando a gente estava conversando, que a gente começar talvez falando de, antes de falar de só UVB ou UVB e a relação com a vitamina D, mas a diferença, né, do UVA para UVB. E aí depois você dá um bônus, boa. Fala de UVI. Então assim, eu acho que a gente podia até gravar um episódio só sobre ultravioleta, acho que vale a pena. Mas eu vou passar breve, assim, o que é o ultravioleta? Ultravioleta, ele é um espectro da luz solar. O que é um espectro da luz solar? Aí nem é muito minha área. Mas são ondas eletromagnéticas, aquela paradinha que o povo desenha, que vai, sobe, desce e tal. Então tem uma que tem uma velocidade específica, uma altura de onda específica lá, que a gente chama de ultravioleta, que ela não é visível aos nossos olhos, né? Ela é ultravioleta, ou seja, ela é abaixo do violeta, da cor violeta. Lembrando que a gente vê do violeta ao vermelho, né? Correto? Eu sempre me confundo na escala de cores ali. Que para mim o violeta e o vermelho ele é muito próximo, e aí eles estão do outro lado, eu fico meio triste, assim,
Eu acho que eles são tão parecidos, eles podem estar juntos. Ah, meu Deus. Mas não sei. Adoro. Você não acha o violeta e o vermelho, tipo... Não parece que eles são amigos? Que eles estariam Não, perto? eu acho que são tipo primo. O branco e o off-white. Então, aí você pega o bagulho e eles são do outro lado, cara. Perfeito. Ah, você aprendeu Off-White agora, você não uso, para de eu usar, aprendi. né? Aprendi a falar o que é o off-white agora. Agora eu uso bastante. Bom, mas enfim, ultravioleta ele é essa onda ali que está abaixo do violeta, que a gente não vê, né? A gente não consegue visualizar ele, mas ele existe. E aí a gente pega esse ultravioleta, que é esse espacinho, esse tipo de luz, e divide em três: o VA, o VB e o VC. O VB é o do meio. O que muda? O VA, ele é o que vai penetrar mais profundo e vai ter menos efeitos. O VB, ele vai penetrar mais ou menos e vai ter mais efeitos. O VC é o que menos penetra e que tem mais efeito. Então, assim, o que acontece? O VC, por exemplo, o pessoal acha que o VC vai matar os bichos. Não, o VC ele penetra tão pouco que ele bate na pele e não entra. Então ele bate ali e não entra. Ele pode fazer lesão de olho, ele pode fazer outras lesões, que aí sim que são estruturas mais sensíveis. Mas na pele, o VC bate e não entra. O VA, ele gera uma sensação mais de calor, ele gera uma sensação, aquela sensação boa do dia ensolarado, que você, tipo, nossa, aquela coisa que você sente, aquela coisa boa, sabe? Sim, do VA. E o VB, ele é o que bate na pele, que você sente o ardor, é o que te deixa bronzeado, e é exatamente por isso, porque ele consegue entrar em camadas mais profundas da pele, e exatamente pelo fato de ele conseguir entrar em camadas mais profundas da pele, ele vai ser capaz de fazer essa conversão de hidrocolesterol para vitamina D, para vitamina D ali na pele. Então é exatamente por essa capacidade de absorvância, né, que a gente fala, que ele vai absorver, que ele vai ser capaz de penetrar na pele e entrar. Então isso é o VB. O VB é o espectro de luz que o Sol emite, que chega na Terra e que tem essa função para os seres humanos. Então ele é uma coisa natural, ele existe na Terra, ele existe no mundo desse jeito. O problema é que a gente bota os bichos em recinto, que nem sempre tem acesso direto ao Sol. Ou então, sabe outra coisa muito louca? Que é eu pegar um pogona, que é um animal australiano desértico, e trazer para Curitiba. Que por mais que tenha sol, o sol não é igual no mundo inteiro. A galera peca muito nisso. Do tipo, mas meu bicho toma sol. Meu amigo, o bicho toma sol de Curitiba. É um bicho, você tá doido aí para falar de varanos, né? Colocou na lista e tal. É um bicho desértico que pega um sol do capeta lá no deserto da Austrália, que está longe de ser o sol de Curitiba. Então, sol não é sol. A gente tem perfis de sol diferentes. Perfeito. O sol de Vitória é igual ao sol de Curitiba? Você que já frequentou os dois lugares? Não. Vitória não, Espírito Santo, né? Espírito Santo é diferente, que é diferente do sol do Nordeste. Que é diferente do sol de Manaus, por exemplo. É muito diferente. Esse é o motivo de eu não ter iguana. De eu não querer ter iguana em Curitiba. Porque por mais que eu possa ter um recinto externo, mano, dá um trabalho. E é um bicho que gosta muito de UVA, de UVB. Então, assim... Gosta muito. Não vai bem. Então, assim, o pessoal às vezes se engana nesse sentido de colocar tudo no mesmo balaio mais uma vez, né? Mas... O que não quer o bebê dizer... é isso. Ele é esse... Não, eu acho que o que não quer dizer que a gente não possa colocar... o pogona da Austrália, não vou botar de nenhum lugar do Brasil. Não. Não é isso que o André está falando. A gente está falando talvez, né, da efetividade diferente, mas que qualquer pogona em qualquer sol será um bicho feliz, tá, gente? Sempre que tiver uma oportunidade de deixar uma galinha no sol. Mas o que eu falo? Assim, às vezes aqui é muito comum tigre d'água. O pessoal pergunta, você prefere sol ou prefere lâmpada? Eu falo, em Curitiba eu prefiro lâmpada, porque eu consigo controlar. O sol eu não consigo controlar. Então, por exemplo, um pogona em Curitiba. Eu nunca vou recomendar para um cliente em Curitiba manter um pogona só no sol. Porque eu sei que Curitiba não vai ter sol para pogona o ano inteiro. Então quer dizer que ela não goste. Pelo contrário, ela ama, eles amam, adoram. Então o comportamento é melhor. Mas você tem que ter a lâmpada para suplementar essa deficiência de sol que a gente não consegue ter igual. E não só suplementar, e controlar também, né? Porque o VB não é tudo VB. Eu não vou entrar nisso hoje, mas o VB tem tipos de UVB diferente e intensidades de UVB diferente.
São coisas Perfeito. diferentes. E aí, falando de tal, hoje a gente era muito comum, e ainda você encontra algumas embalagens ali que tem o VB 2.0, o VB 5.0, o VB 10.0. Aí por muito tempo também, na nossa comunidade, no hobby, tinha aquela questão do tipo, a 5.0 são para animais tropicais e a 10.0 são para animais desérticos. Isso já é um conceito que está totalmente ultrapassado, né, André? Fala um pouco pra gente com essa relação de potência e distância, porque não vai fazer sentido você comprar uma lâmpada de 10.0 e botar 1 metro de distância do bicho, como também não vai fazer sentido eu comprar uma de 5.0 e botar 2 centímetros do bicho. Então, como é que essa relação hoje que a gente tem que olhar muito mais para potência e distância, como é que está essa relação hoje? Como que a gente olha, no caso, para botar no terrário? Faz sentido ainda ter esses 10.0, 1.0, 2.0? Cara, eu acho que assim, é um caminho, igual para você, assim, é muito fácil de entender pra gente, né? Eu peguei muito essa época do 2.0, 5.0, 10, é muito fácil de ler. O que a gente percebeu, é o que você falou no início do podcast, é que nós estamos numa evolução constante com relação a isso. Então, como a gente está numa evolução constante, a gente também está tendo recomendações diferentes. Então, hoje, as maiores empresas, Exoterra, Zomed, é exatamente isso que você falou, eles estão associando critérios. E eu vou separar aqui, Fernando, 3 critérios, tá? Até precisava produzir um conteúdinho sobre isso. Mas são potência, na verdade, eu vou pôr 4. Você quer 3 ou 4? Escolhe. Quero 4, sempre. Quanto mais, melhor. Ai, criança, tá na sala. Lá ele. Vamos lá, 4 então, Fernando. 4, Fernando. Primeiro, potência. Então, cara, essa lâmpadazinha que eu comprei no AliExpress, ela gera um UVI que você falou, né? Que é o índice ultravioleta. Eu até coloquei na tela sobre o pessoal que quiser entender mais, ir lá no blog e ler um pouquinho. Mas é como se fosse a intensidade. De tipo assim, a 10 centímetros de distância, uma intensidade de 9. 9 é tipo assim, sol do inferno. É muito forte, tá ligado? Tipo, nenhum animal tem indicação maior que 7. E mesmo assim, é tipo um pouquinho, tá ligado? Tipo, deixar um pogona no 9 e um pouquinho, beleza. Mas se deixar um animal constantemente no 9, não rola, não é indicado. É acima do que qualquer animal precisa. Só para entender, o VI vai de 1 a 15. O indicado para um pogona é tipo 5, no máximo 7. Então essa lâmpada ela é muito forte. Mas é o que você falou. Se eu colocar ela a 1 metro de distância, talvez ela vai chegar lá embaixo, porque a distância é o segundo fator, com o VI de 1. E talvez essa lâmpada a 1 metro de distância seja indicada até para um crested, até para um leopard, até para qualquer bicho, para uma cobra. Mas ela tem que estar extremamente alta. Por isso que a gente parou de usar o 10, o 5.0, porque a potência em si, ela não diz nada. Você tem que associar a potência com a distância. Essa lâmpada, com uma distância de 10, ela vai ser para um comodo. Mas ela, numa distância de 20, ela é para um pogona. Ela, numa distância de 30, ela pode ser utilizada para uma tigre d'água. E ela, numa distância de 1 metro, pode ser utilizada para um crested. Então, assim, potência e distância, elas andam juntos. Perfeito. E é um negócio que eu não vou me estender muito, mas que o pessoal já tem falado muito. Ah, lâmpada de UVB de LED faz mal para os bichos e tal, que é pelo terceiro fator. Só para voltar, esse segundo fator, distância e potência, eu consigo dosar com isso aqui, ó. Quem não tá vendo, tá só escutando, isso é um medidor de UVI. Então, aqui em casa, como eu tenho muito bicho, eu coloco lá e vejo. Essa lâmpada, nessa distância tal, tá dando tanto. Vou pôr mais perto, vou pôr mais longe. Eu consigo dosar isso com um aparelhinho de R$400. R$400 até hoje. Se você comprar hoje no AliExpress, R$400. A partir de agosto, como vocês escutaram no nosso outro podcast, quem não escutou, vai lá escutar, vai para torno de R$500, R$600, porque vai subir com as taxas de importação. Mas ainda é acessível, não é um negócio absurdo. Já compra hoje. Desligou o podcast, já compra hoje. Cara, eu acho que eu vou comprar também, porque eu tenho de UVI, eu não tenho outro. Mas, enfim. Mas vamos só... Isso aqui eu consigo dosar. Último parênteses sobre essa compra. O VI tem um medidor de UVI e tem um medidor de UVB. Qual que você indica comprar? Exato.
eu indico pra galera comprar um medidor de UVI, que é esse aqui amarelinho. Tá. Outro é igual, Tá? por isso que eu te perguntando. Por quê? Porque ele dá o índice ultravioleta. O outro ele dá UVB. O UVI, ele dosa UVA mais UVB junto. A gente pode gravar no episódio de UVB, a gente fala sobre isso. Tá bom. A gente pode pôr na listinha aí pra gente gravar os próximos. Aí, acho que vale Terceiro, muito a pena. então. Terceiro. Terceiro, que é um mais complicado, que é o perfil do ultravioleta. O ultravioleta, ele tem um comprimento de onda variado, né? Então, assim, você tem o VA, o VB e o VC, e o que muda neles é o comprimento de onda. Então, o VB, ele vai de 280 até 320 nanômetros, que é como se fosse o tamanho da onda. Então, 280 a 320, ele mais ou menos é o VB. Ou seja, eu tenho o VB de 280, de 290, de 300, de 310, de 320. E isso faz diferença para o bicho. Eu não estou com nenhuma lâmpada aqui, mas algumas lâmpadas, até na caixa, dá um gráficozinho colorido. Ela coloca um gráficozinho assim, tipo de uma ondinha, que mostra exatamente isso. E é isso que pode fazer mal para o bicho. Se esse perfil for diferente do adequado, isso pode fazer mal para o bicho. E como é que você sabe o perfil? Com um aparelho que chama espectrofotômetro. Que custa, tipo, 5 mil reais. Vou comprar hoje ainda também, tá gente. E 5 mil reais no AliExpress, pagando taxa, vai para 10 mil. Ou seja, é um bagulho que as pessoas não têm. Você não vai ter isso em casa e tal, tá ligado? Então, como é que você sabe que o perfil do ultravioleta é bom? Pelo fabricante. Comprar de um fabricante que você confia, comprar de um fabricante que testa, que tem qualidade no produto. Perfeito. Quarto. Faz sentido? Pô, muita Quarto, coisa. e que pouca gente fala no Brasil. Quarto, que pouca gente fala no Brasil, cara. E esse é muito fácil de você fazer em casa. A gente chama da pegada ultravioleta. O que é a pegada ultravioleta? Pegada. Porque é a sombra que a lâmpada faz no chão. Tipo assim, essa lâmpada, ela é spot, né? Que é aquela lâmpadazinha que ela joga o raio para baixo e vai fazer como se fosse uma bolota no chão. Então ela é útil para um animal pequeno. Se eu colocar isso aqui para um TU, você vai jogar o VB na orelha dele, na cabeça dele. Você não vai jogar o VB no corpo dele inteiro, faz sentido? Certo. Então, para um TU, talvez você usar uma lâmpada... É a sombra que a lâmpada faz no chão. Na hora que você liga a lâmpada, o desenho que ela faz no chão é a pegada que ela faz. Então, para o iguana, tem que ser uma lâmpada tubular, uma lâmpada comprida, porque vai fazer uma pegada grande, vai pegar o bicho inteiro. Você vai pegar uma tigre d'água... Você vai pegar uma tigre d'água, você pode usar uma lâmpada dessa aqui, porque vai fazer focado. O bicho vai ficar, tipo, focado. Então, a pegada ultravioleta é o quarto ponto que você tem que pensar na hora que você vai fazer... Você vai escolher sua lâmpada ali pro bicho, né? Então, é importante também. Perfeito. Eu falo muito, né? Nossa, às vezes eu canso de mim mesmo. Que bom que você fala. Não, a gente não cansa, não. Eu, provavelmente, não aprendo pra caralho. Tá louco. Mano, e o VB para serpente? Vamos lá. Não é indicado, não é que ninguém fala que tipo, é um dos itens essenciais de um manejo de uma serpente ou coisa do tipo, mas você aí já utilizou com a sua Epicrates assise. E qual foi a sua percepção? Já tem artigo? Tem alguma coisa? Tenho certeza que você já procurou. O que você acha disso? O que você nos diz? Sabia, mano. Então vamos lá. O que a gente sabe? E não vou falar só de serpente, tá, Fernando? Porque, cara, é de bicho, velho. Boa, o VB ele tá presente no Sol, tá presente no espectro da luz solar. Então ele tem função biológica. É que a gente pega e foca no VB pro cálcio. Mas o VB ele tem outras funções também, de bem-estar, de percepção do dia e da noite, que é o ciclo circadiano. Então tem várias funções. Então a galera começou a falar, peraí, não é porque o bicho não precisa para sobreviver que não seja útil para ele viver. Ou seja, não é porque o bicho não é essencial para ele não morrer que não vai fazer bem ele ser exposto. Então o pessoal começou a pesquisar. Então, por exemplo, eu até separei aqui para não falar bobagem, mas de bol, por exemplo. Tem um trabalho com bol. Não é com bol, é com moluros, bivitatos, na verdade, né?
que não fez diferença, cara. Os bichos não produziram vitamina D ao ser exposto pro VB, não fez diferença no cálcio, na vitamina D e no cálcio. Mas em Corn Snake, se eu não me engano, eu tô com ele aberto aqui, ó, aumentou a vitamina D dos bichos. Ou seja, deixa eu achar aqui. Deixa eu achar se eu tô falando bobagem, tô falando certo. Não fez diferença. Aumentou Bivitatus? a vitamina D da Corn Snake. Bivitatus não fez. Piton não fez diferença. Corn Snake já fez diferença. O bicho produziu vitamina D por meio da UVB. Quer dizer que ela precisa da UVB para sobreviver? Não quer dizer. Não, o cara tem uma corne e não dou UVB, o bicho vai morrer? Não. Vocês sabem muito bem que não morre, que não é assim, o bicho fica saudável. Mas quer dizer que tem uma função biológica. Então, assim, e muda. Talvez a Piton fica mais intocada e aí o bicho não desenvolveu. Talvez na evolução. É engraçado, né? Teria que ter ou o Renatinho, que é doente mental, ou um biólogo para ajudar a gente aqui, né? Porque eu comecei pensando, como você tinha falado da D armazenada na gordura, né? O Piton tem muito mais gordura do que uma colubrite, por exemplo. E mesmo assim, quem produziu foi o colubrite, não a outra também. Você vê que loucura que varia de bicho para bicho também. Mas talvez porque o bicho absorve na dieta e aí ele guarda na gordura e não precisa desse upgrade pelo sol. Talvez faça sentido sim. Legal. Porra! Caraca, hein? Arrasou. Tá vendo? Tô falando, tô aprendendo, caramba. Cientista. Continua falando demais, por favor. E, cara, então, a gente não sabe. O que eu vejo hoje? Lá fora, a galera usa. Com a minha Assise, o que eu fiz aqui em casa com a serpente? Eu peguei as lâmpadas de lagarto, que estavam velhas, estavam emitindo muito pouco UVB, e botei para as serpentes e até para o gecko leopard, né? Então ele funciona com timer igual e fica ali. O que eu percebi com a Assise, que é a jiboia arco-íris? Eu achei o bicho mais ativo, cara. E eu não sei se é cisma minha, lembrando, eu tô dando aqui uma opinião nada científica, totalmente de quem tem bicho, de que, cara, parece que o bicho começou a movimentar mais à noite. Não sei se ele começou a perceber melhor a diferença de dia e noite e começou a ser mais ativo durante o dia, não sei, mas eu tive essa percepção. Então, assim, o que eu recomendo pra galera que tiver interesse? Tem um bicho noturno, quer usar o VB baixinho, ou lâmpada velha, ou uma lâmpada 2.0, e ofereça pontos de esconderijo pro bicho. Porque se o bicho quiser esconder do VB, ele esconde numa boa. Então, coloca de um lado do recinto uma lâmpada fraquinha, numa boa, só para o bicho ter um pouco de opção a maior, uma complexidade ambiental maior, mas não seja obrigado a ser submetido, e ofereça. Eu acho legal, eu acho que vale a pena. E, lembrando, o André falou do Leopard também, e está falando ali de oferecer de ponto de esconderijo. A gente não está falando de ligar essa durante a noite, pessoal. A gente está falando de ligar durante o dia. Tá pro Leopard Gecko, mas tá pro Leopard Gecko durante o dia. A gente tem hábito noturno. À noite, o alvereto está desligada. Não recomendamos de forma alguma, o que nos surpreendeu essa semana aí, uma orientação de alterar o ciclo circadiano do bicho, expondo um lagarto noturno à luz durante o dia e escuridão durante a luz durante a noite e escuridão durante o dia. E assim, André, isso é impossível de fazer? Não é impossível, tá, gente? Isso aí, se você pegar um quarto e mudar o quarto inteiro completamente, vai dar certo. Só que o problema na prática, você não consegue fazer isso. Exato. Tipo, cara, fechar um quarto 100% e adaptar 100%, você consegue fazer isso. E aí uma coisa, voltando para explorar mais animais do que apenas os répteis, tem bicho que adapta a isso, tá? Porquinho da Índia se adapta a isso. Furão se adapta a isso. Você consegue mudar o hábito dele, mas é uma coisa da espécie. O gecko você não consegue, cara. Uma serpente você não consegue. Uma ave você não consegue. E aí outra, todos os estímulos, né, gente? Porque você fala, de dia eu vou deixar tudo apagado, mas tem barulho, tem estímulos, tem temperatura, tem um monte de coisa. Então você consegue fazer isso dentro de um ambiente 100% controlado, que não é a realidade de ninguém em casa. De ninguém. Perfeito. Paleta das espécies.
Vamos lá, vamos passar. Então vamos lá. Posso Roleta, passar mas um resuminho, cara, que foi muito rico, eu acho, esse episódio, sério mesmo. Gratidão por isso. Mas eu acho que, tipo, cara, sabe o que a algumas gente podia anotações... fazer? Ah, Se a gente começasse a fazer tier list, vamos começar a fazer tier list? Eu queria. que uma tier list? Sabe? Tipo. Ah, tá de sacanagem, pô. Não, talvez esse produto não, mas não, o que é uma list? Ah. Vou te mandar. Te mando depois no direct. Tá. Porra, você tem que ver mais Casimiro, porra. Caramba. É que eu só assisto ele vendo Tá X-Racing. louco. Eu gosto de assistir X-Racing. Não, vou te mandar uns. Brasileiro. Não, mas eu acho que são algumas coisas que ficou bem interessante aqui, gente. Lembrando que vitamina D é armazenada na gordura. Cálcio armazenado, acho que no osso, no dente, nos músculos, né? Que uma das possíveis sinais aí de cálcio é a apatia do bicho, as mais visíveis, né? Vamos dizer assim. E quando a gente falou de UVB aqui também, achei que foi bem legal a gente falar da diferença de UVA, UVB e UVC. O UVA é o mais profundo, mas menos efetivo. É o calor, ali em dia ensolarado. O UVB é mais ou menos profundo, mas é o que dá o bronze, é o que entra na pele, é o que traz mais efetividade com relação a isso. E o UVC, ele é profundo, mas mais efetivo, né? Porque não entra na pele. Então, tipo assim, ele é muito efetivo se entrasse. Como ele não entra, ele não é efetivo. E lembrando na hora Não sabemos se ele ia ser efetivo, não. Provavelmente não. Porque ele nunca entrou. Boa. E teoricamente na luz solar. Não, e teoricamente a luz solar, o VC não chega na Terra. O VC que a gente tem é artificial. Até Então, algum lugar pode até chegar, mas de modo geral o VC não chega. Então é só para os amigos do Elon Musk que têm acesso, né? Além da Terra. São os clientes do Elon Musk. Exato. E lembrando os 4 fatores ali na hora de a gente falar de UVB, potência, distância, perfil do ultravioleta e a pegada da ultravioleta, que é a sombra que ela deixa. Muito, 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 muito bom. Então, agora... Ficou top, hein? 1 horinha e pouquinho, ó. Falamos muito. Cara, ele muito rico, foi muito então bem. Então agora eu vou virar o jogo. O que você recomenda? TU. TU? UVB? TU. E D3. Acertei, senhor? Qual o bebê? Lâmpadazinha, o que você recomenda? Cara, eu tô usando uma Sunglow da Exoterra, vapor de mercúrio, correto? Mas, cara, 30 depende muito da potência, né? E aí que a gente aprendeu na aula de hoje, aprendemos que, igual ao final do episódio do He-Man, no episódio de hoje, aprendemos que não é 10.0 ou 5.0, mas sim a distância do seu terrário. Então, eu vou te dizer, vocês estão vendo aqui, para quem está assistindo a gente em vídeo hoje no Spotify ou no YouTube, tem uma estante vazia, cheia de caixa atrás de mim, que é onde vai vir o quarto dos lagartos, né? Então, aqui, por exemplo, a gente calculou uma média de distância da lâmpada do TU. O TU não precisa de um terrário alto, né? Porque ele não escala como uma iguana. Então, o cálculo do tamanho de altura do TU foi justamente pensando na lâmpada de UVB que vai no terrário dele. Inclusive, vai vir um terrário diferenciado para esse TU, tá? Nossa. De vidro. Tem até medo. Um spot lateral no vidro. A quina vai ser quebrada, assim, do terrário. Ó, me aguarde. Vai ser top. Mas a gente tá falando aqui de mais ou menos, a gente calculou uns 30 a 40 centímetros, tá, André? Pro TU de distância, porque a potência da lâmpada da Sunglow é um canhão. É absurdo. Quer mandar mais? Outra coisa que daria para usar pro TU ali é usar uma lâmpada tubular, que é comprida. Vou colocar. Adulto. Quando usar a lâmpada tubular, né, gente? A tubular ela emite para todos os lados. Então, você colocar um defletor, que é aquela caixinha, né? Para focar os raios solares, entre aspas, para baixo também ajuda. Aumenta a intensidade do ultravioleta. Perfeito. Por que eu vou usar aqui? Além da... É porque essa que é o focal, que a gente está botando 30, 40 ali, além de UVB, ela emite UVA, é calor, né? Então, por isso que ela vai ser um ponto focal muito de calor. Muito calor. Ela é um ponto pro TU, tanto que a
de cima vai absorver o calor que ela vai emitir para baixo. Só o calor do domo vai esquentar o terrário de cima. Mas então vai ter a tubular para ele, só com VB, e essa focal com VB e UVA ali, 30 a 40 centímetros pro TU, porque eles gostam de dar uma tostada também, de fazer o que a gente chama de basking, né? Que é ficar debaixo do ponto focal ali do bicho. Gabarito. Gabaritou. Aí, assim, você tem um teio filhote, oferece bastante presa, você pode diminuir a quantidade do suplemento de vitamina D. Você tá com um animal com peso alto, que tá comendo muito vegetal, pouco produto de origem animal, dá para você aumentar um pouco a suplementação da vitamina D nos vegetais. Então, você vai dosando aí, vai regulando com a rotina do bicho. Deixa eu pensar... Leopard. Acho que só uma dica que eu acho que eu achei bem interessante você falou, né, de dosar e tal. Esses lagartos que comem todos os dias e que são muito generalistas, como os TEUs, acho que vale muito procurar o veterinário, né, André, para ter uma rotininha alimentar ali, tipo, quantas vezes eu suplemento, não suplemento, definir um cardápio para o seu TU mesmo ali durante a semana. Então, tipo, você saber que dia você vai colocar, qual alimento tem mais esse nutriente ou não tem aquele nutriente ali. Eu acho que vale muito procurar um veterinário especializado em animais, em peças não convencionais, em animais selvagens. Então, você falou de geckos agora, Leopard, vamos de 100, nada de UVB, nem UVA, não quer dizer que não precisa de aquecimento para o bicho, mas cálcio sempre, e com D3. Porque ele tem que absorver via oral, porque ele não tem ali. Se quiser colocar um VBzinho, pode pôr. Aí eu recomendo no máximo um VB de 2 durante o dia. Pode pôr. Os leopards já tem artigo mostrando que eles conseguem sintetizar a vitamina D pela pele. Só que ele não fica tomando sol. Ou seja, por mais que se ofereça, o bicho não vai ficar, porque ele é noturno, né? Então ele não vai ficar exposto ali na luz. Então, não pode ser a principal fonte. Tem que ter a vitamina D na dieta ali, com certeza. Agora eu vou de sacanagem. Piton Ball. E só antes da gente ir para Piton Ball, isso que a gente está falando do Leopard se aplica também, galera, para o Crested e para o Gárgula. Correto? Se aplica. Também. Se aplica. Beleza, Piton Ball. Vitamina D3 sempre no inseto antes de oferecer. Eu travei agora, eu falei, o que eu tinha falado mesmo? O que eu tinha falado? Não, a gente sabe, né? Serpente aí não precisa de cálcio, não precisa de D3, não precisa de nenhum tipo de suplementação, desde que não venha de uma prescrição médica, de que o veterinário não faça um exame e identifique que sim, seu bicho precisa de cálcio ou precisa de algum tipo de vitamina. Tirando isso, todos os nutrientes que precisa vão vir na presa inteira, e por isso a gente dá a presa inteira com tudo que tem dentro. A gente não limpa o bicho, é diferente de um rapinante, por exemplo, que você limpa, né, a presa antes de oferecer. No caso das codornas ali. No caso de ball, de cobra, serpente, não. Mas tem a opção da UVB que o André trouxe pra gente aqui, que funcionou ali na casa dele, que ele notou uma diferença e que eu acredito que não faria mal algum pro bicho, né? Até alguns bichos pode ser um spot. A minha Sandboa é um LED de UVB. É um spot que eu uso pra... Por quê? Porque eu cara, acho ele que chega, justamente... porra, você me ferra, Fernando, porra. Tá, não vou falar. Fala então você. Porra, eu ia falar, pra ball eu não colocaria. É um bicho mais noturno, é um bicho que se esconde muito. Aí eu ia te perguntar, uma bull snake, você colocaria ou não? Qualquer serpente que eu acho que tem hábitos diurnos, eu colocaria numa boa. Bicho que gosta de spot. E aí é muito do comportamento. Uma ball macho, jovem, adoraria. Porque é do comportamento dele ser mais arborícola, por exemplo. Agora, para uma ball fêmea, talvez não vai ficar intocável. Tudo bem, mas é noturno ainda, né? Não é um bicho que vai de dia. Exato, é noturno. Exato, perfeito. Mas, por exemplo, colubrid, como uma bull, banana,
Cara, eu acho que se você botar um galho legal, a lua não sobe mais, a linha subia não sobe mais, na caninana que sobe muito. Se você colocar um spot legal de UVB num galho, o bicho vai subir, porque na natureza a gente vê muito esse bicho, até inclusive em área urbana, em cima de telhado tomando sol. Então, as serpentes que elas têm esse hábito de procurar o sol para se esquentar. Aí você me dizer, Fernando, mas tem a placa, tem o FlexVat, tem a pedra aquecida. Lá? Não sei, é o que o André falou, são opções. Enriquecimento ambiental, você dá opções. Da placa, é complexidade da pedra, ambiental. da taca, exato, com a toca. Então, assim, quando a gente falou da Sandboa, por quê? É um bicho desértico. A forma onde ele vivia, o hábito dele, não envolve tanto toca, por isso que ele se enterra. Mas aonde que ele se enterra para se resfriar, né? Ele está na superfície para se esquentar, porque é onde bate o sol. Então, aqui, quando vocês montaram o Max Ruin no ambiente da Sandboa, não sei se você lembra, mas o spot tem o FlexVat, ela pode se esquentar debaixo da terra, mas tem um spot ali em cima de uma pedra, justamente simulando um deserto. E, cara, não foi uma nem duas vezes que eu já vi ela lá em cima, tomando o solzinho dela lá, de boa, usando o spot, sabe? Então, e não só lá em cima, às vezes eles colocam só a cabeça, né? Só a cabeça pra fora, assim, da areia, e é um hábito. Por isso que o olhinho dela é em cima da cabeça. Só uma coisa que é importante, tá? Pro pessoal, não vai me colocar uma lâmpada de alta potência com uma distância curta para um acende boa, gente. Não é isso. É um UVBzinho, é um pouquinho ali, só para dar um muito pequenininho mesmo, exato. Porra. Daqui a pouco tá recebendo foto lá, cara com a Sunglow a 15 centímetros, numa acende boa de 2 meses. Não é isso, gente. Pelo amor de Deus. Exatamente. Mais não. E aí, para finalizar, papagaio verdadeiro. Papagaio verdadeiro, vou chutar. Mas eu acho que sim, eu colocaria um bebê. Vai, vamos ver. Eu botaria um bebê. O bicho fica ali na gaiola, pega sol. Os criadores que eu já visitei de papagaio verdadeiro, foi lá do Morango, por exemplo. Eu lembro, e eu já vi em outros lugares aí no Paraná, em criador que eu já fui, que metade é aberto, metade é fechado. Acredito eu, aberto é para o bicho sim ter ali essa incidência de sol sobre eles, deve ajudar. Isso é verdadeiro? No caos não necessariamente, mas no comportamento ajuda muito. Hoje em dia o pessoal já tem usado o VB com aves, outros bichos, mas tem dieta balanceada, né? Então você tem uma ração certinha hoje, não é igual aos nossos bichos. Você tem uma ração, né? Que já tem todos os complementos minerais, vitamínicos e por aí vai. Mas o VB o pessoal tem usado muito. O pessoal que tem viveiro interno agora tem se recomendado o uso do VB, porque é o que a gente fala desde o início, né, gente? O tema que é o VB, cálcio e vitamina D, mas a gente tem que entender essa teia de aranha que é um ser vivo, que é um bicho e que vai ter efeito em vários sistemas. E acho que ficamos por aí, né? Perfeito. Ficamos. Muito bom. Pô, que episódio. Bastante, mano. Bastante informação resumida, simples. Isso aí. Então? Show de bola! Então, acho que é isso. Eu tinha separado aqui um monte de coisa, mas a gente falou de tudo, cara. Impressionante. Impressionante. Então, acho que basicamente é isso. A gente já pode pôr na nossa listinha de próximos episódios falar de UVA, UVB e UVC. Acho que é um tema importante. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Avalia se for avaliar bem. Se for avaliar mal, pode deixar pra lá. E deixa seu like para distribuir nosso vídeo aí pra galera, que a gente está focado aqui agora em produzir conteúdo de qualidade, com recorrência, e o que vocês pedirem também. A gente está, óbvio que a gente sempre foi na linha dos répteis, mas a gente está com um projeto de trazer outros episódios, né, com outros bichos e tal. Acho que vai ser um conteúdo muito da hora, com outras pessoas também. E é isso. É isso aí. Lembrando, se tá no YouTube, deixe seus comentários aqui. Spotify também agora a gente pode. Então, onde você estiver ouvindo esse podcast ou assistindo, é muito importante o feedback de vocês. Se, igual o André estava preocupado, né? Estou falando muito de termo científico, estou falando muito aquilo. Cara, essa é a ideia aqui mesmo, a gente se
e normalizando esses termos, trazendo esses termos para a nossa vida cotidiana, essa ciência toda, né? Esse aprofundamento para a gente dar cada vez mais o melhor para os nossos bichos. Então, deixa nos comentários o que vocês estão achando. Vai lá, dá 5 estrelinhas no Spotify, que isso ajuda. Se está no YouTube, ativa o sininho, como o André falou. Se inscreva no canal, pega esse link, manda no grupo dos seus amigos, que eu sei que você tem um grupo de amigos que só fala de bicho. E espalha a palavra no exótico. Pelo menos aí. Pelo menos um. Fechou? Até a próxima. Valeu! Valeu!